que foi colocado na nossa reunião de colegiado pelas meninas, né, pelas representantes, a preocupação de vocês quando não acontece uma certa sintonia na opinião dos professores, né? Às vezes vocês vão fazer um procedimento, parece que isso foi mais caracterizado agora na iniciação clínica, né? Que vocês começam a fazer um procedimento de acordo com uma orientação, depois um outro professor vem e emite uma outra opinião, né? E aí foi sugerido por vocês para ver se teria uma sincronia maior, uma conversa para falarmos a mesma língua, vamos dizer assim, né? Para ficar mais claro para vocês. E aí o professor Yuri colocou muito bem, eu achei que ele foi muito feliz na fala dele, as meninas vão passar isso para vocês, né? Que ele falou que isso é muito enriquecedor para o grupo, o fato de ter essa pluralidade, né? Vamos dizer assim. E aí eu queria expor a minha opinião também para vocês, no sentido de acalmar e motivá-los disso existir, né? Dessas diferenças existirem. Por que o professor Yuri colocou muito bem colocado que é algo enriquecedor? Porque o dia a dia clínico, né? Ele não dá para ser conduzido somente com uma linha de pensamento, certo? Você tendo outras alternativas para abordar aquele caso clínico, para atuar naquele caso clínico, é melhor do que eu ter só uma visão, só um ponto ali de atuação, certo? Então, assim, pra gente, então, por que aí eu tô comentando isso? Porque todos nós, todos os professores, a gente teve essa sensação que vocês tiveram, porque quando a gente está começando, a gente está aprendendo, se tiver muita coisa, muita divergência, muitas ramificações de filosofias, a gente fica perdido, fala, meu Deus, o que eu vou seguir, né? Então, assim, o que é a minha sugestão? Apeguem-se a uma filosofia, a uma linha, mas não deixem de ver as ideias dos outros professores, as outras filosofias, as outras formas de agir, e começa a sedimentar, a formar a opinião de vocês, a opinião clínica de vocês, certo? Porque isso enriquece muito, muito, muito. Oi, Brenda, estava esperando você chegar. Bom, então assim, eu vou dar para vocês um exemplo mais claro, mais palpável do que eu estou falando. Eu não sei se vocês já ouviram falar do professor Antônio Fernando Martorelli de Lima. Eu vou falar da periodontia porque é a minha praia maior, né? O professor Antônio Fernando Martorelli de Lima, é o professor Martorelli que a gente fala, né? Infelizmente ele faleceu. O professor Martorelli é um dos papas da periodontia. Um outro professor, assim, no Brasil a gente tem uns bons professores, né, de periodontia, mas os mais pontuais é o Martorelli, da Unicamp, o professor Antônio Wilson Salum, famoso Salum, também da Unicamp. Os dois da mesma escola, opiniões totalmente divergentes. Aí é aqui que eu quero comentar depois. E nós temos, por exemplo, na USP, o professor Arthur Belém Novaes Júnior, que é outro expoente da periodontia, que tem outra filosofia, e o professor Márcio Grise, também da USP, né? Aí o que acontece? A Thais Ângela aqui, na iniciação científica, né? Lá em 99, 1999, aluna do professor Martorelli. E só um outro parênteses, desculpa. Vocês conhecem os professores do implante pério, né? Alguém conhece o professor Júlio César Joly, Robert Carvalho Silva, da plástica periimplantar? Vocês já ouviram falar deles? Ninguém? Ninguém, né? Mas vamos começar também a ver, assim, esses professores referência do Brasil, eles são referência mundial, tá? Aí o parênteses que eu quis abrir é porque eles são
foram núcleos, né, filhos, vamos dizer assim, como eu fui filha do Martorelli, né, orientados, né? Então, o Robert e o Joly, eles seguiram a linha do professor Martorelli, ok? Então, para vocês verem que eles são, assim, referência na parte plástica para implantar. Bom, então, o que acontece? O professor Martorelli, extremamente clínico, assim, pesquisador de ponta, publicando muito, mas atuando diariamente no consultório odontológico. O professor Salum, também pesquisador de ponta, mas mais, assim, catedrático, vamos dizer assim, mais acadêmico, né? E aí, na periodontia, nós temos a linha que segue a linha da Academia Americana de Periodontia e a linha que segue a Academia Europeia de Periodontia. Isso, antigamente, era mais divergente ainda. Hoje, as duas academias conversam entre si e aí já fica um pouco mais direcionada a filosofia. Aí, o que acontecia? Teisângela, aluna, né, lá no segundo ano dela de graduação, em 1999, fazendo iniciação científica. Na minha época, não tinha o TCC, né? Nós fazíamos já a pesquisa, a iniciação científica mesmo. E aí, o professor Martorelli, extremamente clínico, ele tinha aquela visão em que você faz a terapia inicial, a terapia básica da periodontia, e já vai direto para a cirurgia, não reavaliar, certo? E a terapia inicial dele era ultrassom. Faz ultrassom, uma semana depois já parte para a cirurgia. Totalmente diferente da linha do professor Salum, que é aquela linha mais tradicional, em que não, você faz a terapia inicial básica, raspagem supragengival, raspagem subgengival, aguarda um mês, reavalia, aí que vai decidir se vai para a cirurgia. Ou seja, a periodontia tradicional. Aí eu ficava doida, eu ficava, gente, e aí? Quem que eu sigo? Quem que tá certo? Quem que não tá, né? E o Martorelli tinha essa visão, assim, ó, muito rápida, muito clínica, porque ele tinha o dia a dia do consultório. Então, a maioria dos pacientes deles eram o perfil de paciente que queria resultado para ontem. Então, ele não ia, ele não queria, ele estava errado. Falava, e aí? O Martorelli tá pulando passos, coisas, estudos longitudinais da Universidade de Michigan, fortíssima, falando da importância da terapia básica. Martorelli pulando um passo? Não. Ele tinha também uma literatura respaldando ele, mostrando que sim, você tendo tecido desinflamado, em uma semana você pode operar, né? Então, assim, aí, naquele momento eu ficava, nossa senhora, né? Que loucura, por que não cria uma linha só para eu seguir? Aí era falta de amadurecimento meu. Com o tempo eu fui vendo que era muito bom eu conhecer as duas ideias, as duas filosofias. Hoje, no meu consultório odontológico, eu consigo aplicar as duas terapias de acordo com a necessidade do meu cliente. Eu vejo que aquele paciente realmente é um paciente que tem uma situação sistêmica muito complexa, que não daria para eu fazer um ultrassom e logo na semana que vem operar. Eu vou aplicar a terapia mais calma, mais cautelosa, fazer a raspagem subgengival, passo a passo, direitinho, para depois operar depois de um mês. Agora não, é aquele cliente que está saudável, é um paciente muito dinâmico, viajante demais, que eu tenho que resolver aquele problema ali, senão a gente não resolve. Aí eu faço a terapia do Martorelli, não do Martorelli, né? Tem os autores, a terapia, tem a escola o Instituto de Boston, que apoia bastante essa linha mais rápida, vamos dizer assim, né? Que é aquele do full mouth disinfection, né? Que é desinfecção de boca toda em sessões únicas, né? Então, pessoal, é isso, assim, é uma história grande que eu contei, e dentro da periodontia dá para falar, porque vai acontecer demais quando vocês entrarem na clínica, que vai ter muitas opiniões diferentes, mas isso é muito bom. Escute, assimile de forma humilde, fala, não, mas às vezes, é claro que às vezes o professor, dependendo do momento, ele não vai falar de forma delicada, de forma gentil, né? Às vezes está nervoso,
mas não é assim, faz de outro jeito, né? Mas calma o coração, fala, né, o professor hoje amanheceu com o pé esquerdo, né? Mas assimila a crítica, veja, professor, mas por que não é assim? Qual que é a visão do senhor? Como que que eu devo fazer então, né? E ponha, vai somando lá na sacolinha do conhecimento de vocês. É mais um conhecimento que vai sedimentando ali para vocês, para essa atuação clínica, que é muito importante, tá bom? Falei demais. Professora, bom dia. Oi, bom dia. A Brenda aqui. Isso, Brenda. Assim, aproveitando aqui um pouquinho o gancho do que a senhora falou, e até para o pessoal da turma também entender, né, o que foi falado ontem na reunião, é porque, assim, igual o professor Yuri falou, isso é uma vantagem para nós, ter professores de várias, né, instituições que formaram em vários lugares, com as opiniões diferentes, cada um tem um jeito de abordar para a gente, e isso é muito rico. E realmente a gente entende isso, sabe? O que foi levado lá foi porque, assim, em algumas matérias, existem os chamados protocolos, né, digamos assim. Uhum. E aí, às vezes, dentro desse protocolo, às vezes na aula teórica, a gente aprende um protocolo de uma forma, e aí chega ali na prática, cada professor tem o seu método de fazer, a gente super entende isso. Mas, assim, nesse momento que a gente está aprendendo, está começando, igual esse período, é o primeiro período que a gente está tendo contato com a pele, com a cirurgia, com a endo e com a dentística, por exemplo, né? Que são os módulos que a gente vai seguir a partir de agora. E nesse primeiro momento, a gente se confunde muito fácil. E aí fica aquela pulguinha atrás da orelha, né? E aí, na hora da prova, quem vai me avaliar? Eu vou fazer qual? Como? Né? A gente, inclusive, aconteceu comigo em um laboratório de uma matéria, não foi de pério, foi de uma outra matéria, que o professor me falou uma coisa, veio o outro e me falou a outra. Mas assim, eu chamei os dois juntos e perguntei, professores, qual eu vou seguir? Né? Eu sei que a opinião de vocês é diferente, mas a gente precisa saber, porque na hora da prova, né, a gente tem que saber qual fazer, porque qual vai ser avaliado, entende? Então, assim, a gente pega a opinião de ambos os professores, mas é mais por essa questão de fazer essa confusão nesse momento, nesse primeiro momento de aprendizagem que a gente está tendo. Porque com o tempo também, a gente vai pegando aquela maturidade, né, de entender a opinião de ambos os professores e aplicando o que é melhor para o paciente. Foi exatamente isso que a senhora falou agora, né? Às vezes ali você usa o método de um professor que você aprendeu com um paciente que se aplica, no outro você já usa do outro professor que a senhora também aprendeu e também dá certo para aquele paciente. Mas a nossa reclamação foi só nesse período agora de primeiro contato, para a gente não ter já o primeiro contato com essa confusão que aconteceu em algumas matérias. Mas, assim, essa questão, eu pude entender melhor ontem, né, com o professor Yuri explicando, falando, não, realmente, eu não tinha pensado nessa parte, até gostei bastante do que ele falou, porque isso realmente é muito rico e a gente tem que saber aproveitar, né? E com o tempo a gente vai tendo essa maturidade para entender um pouco das coisas. A questão da avaliação que fica um pouco mais delicado, né, realmente. Mas, assim, certamente, quem vai avaliar é o professor coordenador, que fez o protocolo. Eu não sei dizer, não entendo muito quando vocês falam esse protocolo. Seria como assim, um protocolo de biossegurança? Esse eu acho que... Eu vou falar o nome da matéria, que eu ouvi, assim, algumas vezes, algumas pessoas reclamaram, fora a iniciação clínica, né, que foi a nossa maior, digamos assim, foi em endo, por exemplo, que a gente tem um protocolo para fazer o tratamento do canal radicular, né? E aí era coisinha mínima mesmo, professor. Às vezes um professor, né, gostava de tratar de uma forma, outro professor de outra forma, mas acabou que causou uma confusãozinha na gente. Mas assim, foi tudo resolvido, né? A gente levou porque era uma demanda da turma, mas pelo menos quando aconteceu comigo, chamei ambos os professores e tirei a minha dúvida ali mesmo com ambos, né? Com essa questão das informações diferentes. E não quer dizer que um professor está errado, o outro está certo. Quer dizer que um tem uma ideologia, aprendeu de uma forma, tem um tipo de conhecimento e o outro tem outro. Não, então, aí igual o Fábio falou, né, a questão da avaliação aqui, né, que são ideologias diferentes, mas o problema é na hora da avaliação. Aí concluindo, certamente, a avaliação vai ser feita de acordo com quem passou o protocolo, mesmo, de acordo com o coordenador, mas a melhor coisa, às vezes, é isso que a Brenda fez, chamar para conversar, né, para tirar essa dúvida nessa hora, né.
Mas é isso, gente, assim, vejam com bons olhos, aí na avaliação discute, então, né, se vocês se sentirem prejudicados, né, falar, não, ó, mas aí, professor, eu segui o protocolo do professor tal, né, o senhor tá me avaliando assim, tal, ou então procurem saber os dois protocolos, que aí fica mais puxado para vocês, né, mas é isso, não vamos ficar presos a pegar essas questões mas e a avaliação, né? É importante, não estou falando que não é, mas tenta ser mais maleáveis nesse sentido e aproveitar essa pluralidade, tá? Que é muito positivo para todos, a gente cresce muito. Até hoje eu fico né, perto dos colegas, é muito bom estar no meio, por isso, porque até hoje eu estou aprendendo, estou pegando outras formas de pensar, né? Porque, igual, por exemplo, a minha formação foi Unicamp e USP. Essa divergência de separar as universidades foi excelente. Na Unicamp eu seguia muito Martorelli, eu tinha até a questão de instrumental, era tudo só coisa que o Martorelli fazia. Quando eu fui para a USP, abriu para outras visões do Márcio Grise, por exemplo, né? Então, assim, essa mistura de instituições é muito legal. E já que vocês têm, né, essa mistura na própria instituição de vocês, isso é enriquecedor. Isso, com o tempo vai sabendo proceder e vai ser o conteúdo, a odontologia como um todo vai ficando melhor na cabeça de vocês, então vocês vão conseguindo sedimentar melhor. Mas sempre é importante que vocês falarem, então de parabéns, é isso aí, a manifestação tem que ter, tá? Bom, pessoal, tomei demais o tempo de vocês. Mas porque eu me vi muito em vocês falando, porque eu senti essa mesma angústia, eu falei, nossa, tá muito igual. Então, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui com vocês, novamente, o nosso cronograma. Deixa eu colocar aqui, compartilhar. Só para a gente reforçar a mudança que eu fiz nos temas das aulas, tá? A mudança foi o seguinte, aqui, peraí. No dia 20 de outubro, nós conversamos sobre periodontite. Aí, no dia 27, era para nós falarmos do tema de abscesso, lesões endoperiodontais e deformidades do periodonto. Mas eu achei mais interessante eu puxar a aula aqui do dia 17 de novembro para cá, que é diagnóstico, porque como o nosso raciocínio já estava, né, entre gengivite e periodontite, eu puxei o diagnóstico aqui para o dia 27 e para o dia 3 de novembro. Eu dividi, né, em duas aulas, porque era uma aula muito grande. Então, 27 e 3 de novembro eu falei de diagnóstico e puxei aqui o índice de placa e índice de sangramento para esse dia também, do dia 3 de novembro, tá ok? Hoje, dia 10 de novembro, nós vamos falar aqui desse tema do dia 27 de outubro, ok? Nós vamos conversar principalmente hoje de lesões endoperiodontais. Como é um tema grande também, o que eu combinei com a Marcela? Eu vou falar hoje, dia 10, né, de lesões endoperiodontais, e vou falar lá no dia 17 de novembro também, vou continuar falando de abscesso, deformidades do periodonto, e provavelmente eu vou dar aula à tarde para vocês, teórica também, tá bom? Porque são temas grandes e aí a gente aproveita mais o nosso tempo. Hoje à tarde, a aula vai ser teórica com a professora Marcela, tá? Ela vai sedimentar mais ainda a questão do diagnóstico clínico e radiográfico, diferencial de gengivite e periodontite. Então, vai ser online a aula de vocês hoje à tarde, a turma A e B juntas, tá ok? Ótimo. Então, compreendidos, né? Aqui com relação aos temas. Isso, Fábio, vai ser hoje à tarde. Isso, laboratório de informática. Então, a professora Marcela vai juntar. Ia ser lá no laboratório mesmo, porque ela parece que ano passado ela projetava para vocês lá no laboratório as imagens e vocês trabalhavam nisso. Mas aí ela vai fazer tudo online
turma A e B juntos, tá? Ok. Então, vamos para o nosso tema. Qualquer coisa, vocês me chamam, tá? Pelo áudio, para a gente poder ver se está passando os slides tudo certo. Nós vamos conversar, então, sobre as lesões endoperiodontais. No final da nossa aula, a gente vai conseguir meditar, né, no durante, e vamos conseguir responder essas questões que eu coloquei. A doença periodontal, ela pode ser causa de necrose pulpar? Né? Dente necrosado pode causar doença periodontal? Ou seja, né, o reverso pode acontecer também, um dente está necrosado e dali gerar uma doença periodontal? Tratamento endodôntico, ele deve ser feito como medida profilática em dentes com periodontite avançada? Vocês já pensaram nessa questão, nessas perguntas? Isso já veio na mente de vocês, né? Será que a doença periodontal pode, né, pode gerar uma necrose e o reverso também? Então, se isso for verdade, será que não é melhor fazer a endodontia para prevenir, né, algum problema em situações de periodontite avançada? Então, nós vamos construir uma linha de raciocínio para no final a gente conseguir clarear essas respostas, né? Bom, a gente tem uma relação biológica muito íntima entre polpa e periodonto, né? Então, desde lá, na formação dentária, né, a gente tem aqui o germe dental, a área de papila, que a gente tem já o contato da parte interna com a parte externa muito próxima, na parte de formação do elemento dentário, né? Então, a gente tem uma deposição contínua. Então, assim, tem aqui a evolução da formação desse elemento dentário. A gente tem uma deposição contínua de dentina e cemento. E aí, a gente começa a ter formação de canais laterais, que abrigam tecido conjuntivo, e vasos sanguíneos que conectam, né, por anastomose, o sistema circulatório da polpa com o ligamento periodontal, né? Então, vai formando ali os vasos sanguíneos e, então, tendo essa conexão entre ligamento periodontal e polpa dental. Então, é um contato muito próximo, muito íntimo dessa relação entre polpa e periodonto. Então, sem falar da situação anatômica, né? A gente tem ali, olha só esse complexo, é uma área muito interessante. A gente tem a presença dos canais acessórios, canais secundários, né? Além do canal principal, que tem uma foramina ampla, né? Os canais laterais, canais colaterais. Então, é muito rico, é muito complexo esse sistema anatômico, né, de uma raiz dentária. Olha só essa visão dos canais laterais, que legal, né? Contato aqui da polpa, é essa região, né? Aí ampliado, olha só, o contato da polpa direto aqui, ó, no ligamento periodontal. Então, é muito íntima essa relação também anatômica. Então, foi íntimo desde a formação dentária e até a situação final em que tem estruturas anatômicas que mantêm essa relação direta entre polpa e ligamento periodontal, né? Olha só, o forame apical do canal principal, ele é, né, num aumento de microscopia eletrônica de varredura, a gente vê que não é pequeno, é considerável o tamanho, né, o diâmetro desse forame apical. Então, a gente vê áreas de deltas, as áreas de foraminas é numa região de assoalho de furca. Então, pensa só, então aqui é um dente birradicular, então tem uma raiz de cá, outra de cá, e na área da furca, olha só a presença das foraminas, né? Então, para ver o tanto que a área de furca é uma área importante, uma área delicada a ser tratada, né?
Então, a gente tem essas foraminas na região, no assoalho de Furca. E tem alguns estudos muito antigos, né, que mostraram, né, a presença desses canais acessórios nas regiões de Furca. Então, assim, olha só, desde 73, são estudos bem antigos, utilizando vários métodos. Lá de antigamente era só o radiográfico, até a microscopia eletrônica de varredura. Hoje a gente tem os microscópios eletrônicos mais potentes ainda do que esses de 93, né? Se for repetir um estudo semelhante, eu acredito que pode ser que aumente um pouquinho essas porcentagens, mas mostrou até 75% de presença de canais acessórios nessa região de Furca, né? Então, é uma região que realmente que tem uma comunicação direta com a polpa. Olha só os canalículos, né? Que coisa, os túbulos dentinários, quer dizer. Então, a gente tem situações clínicas muito frequentes da exposição desses túbulos dentinários. Por isso que a gente tem as situações de sensibilidade, né? Sensibilidade dentinária. Tá sensível só de conversar, só de puxar o ar, o paciente já sente, ou vai tomar uma água que seja, às vezes, natural, a temperatura da água da torneira que vai enxaguar a boca na hora que está escovando, sente a sensibilidade, porque a gente tem muitas áreas, muitas situações de exposição de túbulos dentinários, né? A região de junção semente-esmalte tem ali mais ou menos 10% de áreas expostas, pode acontecer, né, dos túbulos dentinários. Pode acontecer situações de remoção do cemento devido à instrumentação, né? Às vezes precisou fazer uma raspagem na região, então removeu cemento, expôs túbulos dentinários. Ou uma situação patológica, que seria uma situação de abrasão, está escovando muito forte, está abrasionando junto com uma erosão, expõe ali túbulos dentinários. E situações de reabsorção radicular, né? Às vezes desenvolveu um processo inflamatório ali na região, começa a reabsorção radicular que expõe túbulos dentinários. E isso tudo são portas, né? Portas de comunicação do meio externo com o meio interno, de ligamento periodontal com polpa, tá ok? Olha só, então túbulos dentinários, o que acontece? É só o estímulo mecânico e químico que eu vou ter, de quente, frio? Não, além dos estímulos de quente e frio, eu vou ter entrada de bactérias, né? Então, olha só uma microscopia eletrônica de varredura, né, mostrando esse canalículo e olha lá a presença de bactérias dentro dos canalículos. Ou seja, está tendo comunicação, né? Está tendo uma invasão de bactérias que pode, dependendo da evolução, chegar na minha polpa e causar algum problema ali, ok? Então, a exposição de túbulos dentinários não é interessante, por vários motivos, e um deles pode ser essa questão de infiltração bacteriana. Então, a gente tem, além daquelas relações que eu comentei, né, fisiológicas, que é da anatomia mesmo, a presença dos túbulos dentinários, foraminas, que são as relações biológicas, nós temos também relações não fisiológicas que pode acontecer entre polpa e periodonto, né? Pode acontecer, infelizmente, perfuração, que vai levar esse contato entre polpa e periodonto. Pode ter situações de fraturas, né? A cárie, propriamente dita, reabsorções radiculares, que entra tanto no fisiológico como no não fisiológico. Aqui eu coloquei no não fisiológico também, porque pode ser por uma iatrogenia e começa a ter uma reabsorção radicular, tá ok? Então, são relações também não fisiológicas que levam essa comunicação entre polpa e periodonto, né? Então, além dessa comunicação, a gente tem também o tipo da microbiota envolvida, né? Quais bactérias que estão ali causando o transtorno. Então, assim, essa microbiologia das lesões endoperiodontais, a gente tem uma microbiota endodôntica,
Só que essa microbiota endodôntica, ela é menos complexa que a microbiota periodontal, certo? A gente tem infecção cruzada por essas vias de comunicação, como a gente falou, né? As vias de comunicações anatômicas, como as não fisiológicas. E a gente tem um total colapso pulpar só quando o forame apical é alcançado, certo? Então, se essas bactérias virem pelo forame apical devido ao calibre desse forame, pode ter certeza que a gente vai ter um colapso pulpar, a gente vai ter a necrose mesmo pulpar quando essas bactérias atingem o forame apical, tá? Então, a gente tem, a característica dessa microbiota tem alguns fatores de seleção, como a tensão de oxigênio, disponibilidade de nutrientes, né? As interações bacterianas e o mecanismo de defesa do hospedeiro. O que vem essa tensão de oxigênio? Nós sabemos que as bactérias que estão mais próximas, mais coronárias, né, mais ao sulco, elas têm uma tensão, elas precisam de mais oxigênio, né? Então, apesar de serem anaeróbias facultativas e são o estilo mais sacarolíticas, certo? Já lá embaixo, mais no ápice, já são anaeróbias estritas, certo? Então, consegue viver uma baixa tensão de oxigênio. E são bactérias mais proteolíticas, tá ok? Então, se essas bactérias chegam a atingir o ápice entrando pelo forame, por isso que a gente fala, a gente tem uma situação de colapso pulpar, certo? Então, a gente realmente chega numa situação mais crítica. Então, como a gente já comentou, né, seria essa via de comunicação entre polpa e periodonto, são as ramificações dos canais, túbulos dentinários e ápice radicular. E se a gente tem essa comunicação via ápice, a gente já tem uma evolução mais complexa do envolvimento pulpar, tá? E a gente tem que, quando a gente observa aquela situação clínica, né, dessa dúvida de se essa comunicação endopério, a gente tem que prestar muita atenção, definir de forma cuidadosa a etiologia, fazer um diagnóstico correto. De acordo com essa etiologia e diagnóstico, a gente consegue definir o prognóstico daquele problema, né? E trabalhar a previsibilidade também. Prognóstico e previsibilidade estão muito próximos, né? Então, a gente vai começar a explorar isso aqui. Igual, olha só, uma imagem como essa, né? A gente usa os cones de gutta-percha para tentar ver de onde está vindo aquela fístula, né? De onde que está vindo aquela bolsa periodontal com abscesso associado, né? Para ver se está relacionado ou não com o ápice ou só de origem periodontal, né? Do jeito que está aqui, ó, a gente vê que é uma origem mais periodontal, não foi lá para o ápice, né? Então, não foi para o ápice o cone, né, gente? Então, a gente vê que as bactérias já foram para a região apical, né? Então, aqui a gente consegue afirmar que foi de origem periodontal, mas aí eu vou explorar mais isso aqui com vocês, tá bom? Para a gente chegar a essa conclusão. Isso dá muita dúvida em situações clínicas como essa, em que o dente, ó, ele está totalmente rígido, ele não tem nenhuma cárie nesse dente. Diferentemente de uma situação como essa, que olha só, esse dente vizinho, esse daqui que já tem a cárie muito extensa. Então, aqui a gente não fica com muita dúvida, né? Que a origem foi de cárie, então foi origem endodôntica, né? Levando a essa perda também, né? Aqui, com certeza, isso aqui evoluindo, né? Já tem um compromisso pulpar devido a essa cárie. Já situações como aquela anterior, que são as que nos causam um desafio maior, né? Porque o dente está rígido. Então, pessoal, nós temos uma classificação dessas lesões, tá? Eu vou comentar com vocês a classificação antiga, porque dela, a gente tendo esse conhecimento, ela é bem esmiuçada,
a gente consegue entender a nova classificação que é resumida. Se eu for direto para a nova classificação, que vocês já tiveram contato com ela, é resumido demais para a gente conseguir entender as lesões endoperiodontais, tá bom? No final eu vou repetir a apresentação da classificação nova. Aí, de novo, eu acho que da outra aula alguém me perguntou, professora, mas aí a gente tem que saber qual delas? As duas, tá? Porque a anterior nos dá base, nos dá background para conseguir aplicar a nova classificação, tá? Mas vocês vão ver que é bem semelhante. Então, assim, a gente tem as classificações vindas de trepanação radicular, fratura radicular e a lesão endodôntica periodontal, tá ok? E dentro dessa lesão endodôntica periodontal, ela vai se subdividir nestas daqui, ó. Então, a gente tem aquela lesão endodôntica que a gente sabe que é a primária, que é a de causa cariose endodôntica, então, lesão endodôntica primária. Nós temos a lesão endodôntica primária com envolvimento periodontal secundário, ou seja, que é porque realmente começou pelo canal, pela endodontia e depois envolveu a periodontia. Então, por isso que a gente fala primária, chegou primeiro mesmo, iniciou-se pela endodontia. Então, é a lesão endodôntica primária com envolvimento periodontal secundário. Nós temos a lesão periodontal primária, que a gente já sabe, é doença periodontal, somente quem começou foi ela. E não tem envolvimento endodôntico. E nós temos a situação de lesão endodôntica primária com envolvimento endodôntico secundário, né? Então, a doença começou pela periodontia, primariamente, foi a primeira que começou, ela evoluiu, chegando a ápice e envolvendo a endodontia, tá? Por isso que fala envolvimento endodôntico secundário. E essas são as mais desafiadoras, que é a lesão combinada verdadeira, que é a lesão endoperiodontal verdadeira que a gente fala. Então, a gente não sabe quem chegou primeiro, né? Não dá para realmente definir quem chegou primeiro, tá bom? Mas vocês vão perceber com o tempo que até essas aqui, lesão endodôntica primária e a periodontal primária, com envolvimento secundário, né? Fica sempre aquela dúvida. Não é algo assim muito fácil para a gente realmente ter certeza absoluta. Então, pessoal,